Olá, 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 muito boa noite, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Nailson Rudney Ramos, estou aqui mais uma noite com vocês. Quinta-feira, dia de live, dia de abrir a caixa. Essa é a nossa missão, essa é a nossa meta, compartilhar exatamente tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós aplicamos nas nossas obras, nos nossos métodos, nos nossos negócios. Suzana, seja muito bem-vinda. Tudo bom, Suzana? Como é que tá aí? Nós estamos andando aí pelas tuas bandas aí em Paranaguá, negociando obra com o TCP. Isso aí. Muito boa noite. Pega o aviãozinho, manda pro teu amigo, manda pro teu colega, chama aquela pessoa que você acha que deveria estar aqui hoje para compartilhar algo novo. Nós vamos falar de um tema muito bacana hoje, a Lean Construction, né? Um termo que tem tomado cada vez mais espaço aí nas organizações, no setor da construção civil. Trata-se de uma metodologia, né? É uma filosofia, né? O Pedro Guinde está aí, ó, Pedrão já está acompanhando essa questão aí há algum tempo. Muito boa noite a todos. Daqui a pouco nós vamos trazer o Sérgio aqui. O Sérgio é o nosso mentor, o nosso consultor, o nosso especialista. Paulo Câncio, seja muito bem-vindo. Vamos entrando, vamos entrando. Manda o aviãozinho pro teu amigo, pro teu cliente, pro teu colega de trabalho, pro teu chefe, pra tua relação aí, pra galera que você conhece. Vamos ver se o Laurão tá por aqui já. Meu amigo, meu irmão Lauro. Laurão tá chegando aí. A gente vai então dar um tempinho aí pro pessoal entrar. Hoje o tema, a gente não pode perder tempo, o tema é muito bom, é muito gostoso, é profundo. Vamos tentar abordar o máximo que a gente consiga aí, falar dos benefícios, dos ganhos que nós já estamos tendo, né, na RCE através da aplicação da filosofia Lean Construction. Eu sou suspeito em falar porque eu fico mais no bastidor dessa aplicabilidade aqui dentro da empresa. O Serjão e o Lauro e toda a equipe de engenharia aí, engenheiro Alcides, engenheira Marina, arquiteto Paulo Cans que está entrando, e tantos outros aí, Manuela Apple e tantas outras pessoas aí que fazem parte dos nossos processos, utilizam, e a gente vai ter um tempo muito bacana aqui, um bate-papo bem completo aí. Vamos vendo, o Laurão não apareceu aqui ainda. Eu vou chamar o Sérgio. Deixa eu só ver um minutinho, pessoal. Dá um tempinho aqui pro pessoal entrar. Só um pouquinho. Vai se ajeitando, pega a pipoca. Né? Pega a pipoca. E vamos lá. O Laurão chegou aí. Deixa eu chamar ele aqui rapidez. Olha aí. E já vou chamar junto o Sérgio Kemer. Hoje o tempo é algo que a gente tem que aproveitar, ele tem que multiplicar, tem que ganhar tempo, assim como a metodologia e a filosofia Lean Construction nos ensina. Ah, grande Sérgio, boa Grande noite, Nailson, campeão. tudo Como é que bem? você tá? Tudo bem? Tranquilo? Muito boa noite, obrigado pelo convite aí, prazer estar aqui com vocês. Ô, Sérgio, obrigado, o prazer é nosso, obrigado por aceitar o convite, sabemos que a tua agenda né, é cheia, é lotada, você gerencia ela muito bem aí, é um mestre do Lean Construction aí, tem crescido nesse mercado e a gente tem a honra e o prazer de fazer parte do teu grupo de alunos. Essa que é a verdade. Imagino, o prazer é meu, a gente tem aprendido bastante, né? O processo de implantação do Lean é sempre isso, né? Uma aprendizão de mão dupla, um aprendizado de mão dupla, perdão, um aprendizado de mão dupla.
Então, vai ter muito papo legal. Eu falei com o Laura até agora há pouco. Tem muito assunto bacana. Quem está entrando aqui, pessoal, fica atento aí. Papel e caneta na mão, que tem muito insight legal para a gente anotar. Lean, né, Sérgio? O negócio é geral. Já a gente vai dar uma explanada aí aonde que nasceu, como é que foi, como que chegou na construção aí a ideia, mas é uma prática que cabe em tudo quanto é negócio, né? Com certeza, com certeza. Vários setores têm aplicado aí a filosofia, né? De setor aí de serviços, manufatura, construção, até o agro, né? Tem aplicado exemplos aí já no agro também. Enfim, uma filosofia bem bacana. Fala, grande Lauro, tudo bem? Buenas tardes, meus garotinhos! Mas cheguei suando, subindo as escadas e deu tempo. Oi, Tem que que comprar desafio grande. Cara, que doideira, mas estamos... Olha aí, ó. Muito bom. Nailcinho, obrigado por fazer a frente. Sérgio, obrigado pela participação. Muito bom. E aí, graças a Deus, deu tempo. Boa. Apresenta aí a tua pessoa, apresenta a SK Consultoria, fala um pouquinho aí, dá uma introdução sobre você, por favor. Boa, muito legal. Bom, primeiramente, aproveitando até que o Lauro está aqui, agradecer pelo convite mais uma vez. Para mim é motivo de muito orgulho aqui, satisfação participar, né, desse bate-papo aqui, um bate-papo informal. E para quem está aqui chegando, né, pessoal, meu nome é Sérgio Kemmer, eu trabalho com Lean Construction aí desde 2002, comecei minha jornada aí há 20 anos nesse tema. Tive a sorte de ter já na faculdade uma professora que me introduziu nesse assunto e de trabalhar numa construtora, né? Eu me lembro que quando caiu a ficha, logo na primeira obra, foi uma obra de conjuntos habitacionais, a construção de 331 casas, e ali eu apliquei o sistema e falei, caramba, esse negócio realmente faz sentido. Procurei me especializar no tema, fui fazer meu mestrado em Santa Catarina, né, na Universidade Federal, e de lá fui para o Ceará, né? Para quem está assistindo aqui, pessoal, o Ceará tem um ecossistema muito interessante de inovação, de construção. Eles falam desse tema já há muito tempo. Eu morei lá por quase 5 anos, trabalhei numa construtora que é referência, aí já faz 17 anos que aplica, que é a Serrolim. E aí, de lá do Ceará, eu tomei um passo mais longo, né? Fui para a Inglaterra, lá para fazer o doutorado com o criador do tema, né? Quem bolou essa história, até já falando rapidamente sobre isso, um finlandês chamado Lauri Koskela, que olhou para a manufatura e falou, opa, tem conceitos aí da manufatura que a gente pode e deve aplicar na construção para melhorar o nosso processo. E esse finlandês atua ainda na Inglaterra, né? Ele trabalha nas universidades inglesas lá já há bastante tempo, e eu tive a sorte, aí, o privilégio de trabalhar com ele por quase 10 anos, né? Fiquei lá de 2010 até 2018, até dezembro de 2018, foram quase 9 anos, na verdade, trabalhando com ele, fiz meu doutorado e também trabalhei aí como consultor Lean numa multinacional lá também na Inglaterra. Quando eu voltei em 2019 para cá, no final de 2018, começo de 2019, eu abri a SK Consultoria e Treinamento com um propósito muito simples, que é disseminar esse tema de forma muito simples e prática para que todo mundo possa entender e praticar em seus projetos. Porque eu notei, assim, era um ponto que eu tinha, né, antes de ir para a Inglaterra, por que o pessoal não aplica? Será que eles não entendem? Será que não está claro como é que isso funciona? Então, a ideia, desde que eu cheguei, é isso, né? Fazer eventos, bate-papos como esse, palestras de universidades, consultorias, treinamentos, cursos, enfim, uma série de iniciativas para disseminar o assunto, que eu tenho certeza que é muito importante para a nossa indústria. Muito bacana. Sérgio, você é uma sumidade no assunto, né? E nós fizemos um treinamento com você. Sim. E foi fantástico. Eu acredito que muitas fichas, muitos ensinamentos, né, que a gente... E uma questão até de maturidade nossa, de mudança de pensamento mesmo. Isso aí foi muito importante para nós. E quem está nos ouvindo aqui, até sigam o Sérgio, e vocês vão ter uma percepção. Esse treinamento é fantástico para quem faz, principalmente que vive no campo ali, desde a fase inicial do planejamento de obra e as conduções, né, que vão tendo durante a obra, em todas as ferramentas, na filosofia em si. Sérgio, se a gente for hoje, né, nessa live, o tempo nosso fica muito restrito e não conseguimos nos aprofundar muito na parte teórica, mas é importante que as pessoas entenderem o que é o Lean Construction. Se for, né, putz, nunca ouvi falar, já ouvi falar, mas não faço ideia do que é. Sim. Se você der uma abordagem assim, né, fazer um anzol, uma isca aqui para como que você
O que é o Lean Construction para as pessoas entenderem bem, assim, de uma forma prática? Boa pergunta. Até eu estava vendo o Nailson já no começo aqui, já estava falando, né? E eu gostei muito que ele falou um termo muito legal, né? Pessoal, é uma filosofia de gestão. E essa filosofia de gestão, ela envolve desde ferramentas de gestão, ferramentas práticas, né? Coisas que a gente aplica ali no dia a dia, mas ela também pressupõe determinados comportamentos, e aí que entra o lado da filosofia, né? Não basta eu apenas aplicar ferramentas, eu preciso entender qual que é a cultura, qual é a mentalidade. Então, no fundo, é uma mudança de mentalidade, uma mudança na maneira em que eu enxergo os processos. O que acontece? Tradicionalmente, a maioria dos engenheiros enxerga um processo como transformação de matéria-prima em produto. O engenheiro Lean, ele vai enxergar o processo de ponta a ponta e vai enxergar essa transformação, como eu falei agora, mas ele também vai enxergar as perdas que existem nesse processo. Então, atividades que não agregam valor, como, por exemplo, transporte numa obra, movimentações desnecessárias, esperas, né? Tudo isso a gente vai olhar dentro do processo e vai buscar eliminar sistematicamente. Então, esse é o primeiro ponto. É uma filosofia de gestão que visa eliminar perdas, e aí perdas num sentido mais amplo, não somente perda de material, porque geralmente, Lauro, Nailson, eu vou nas obras, falo com os engenheiros, falo, como é que está a perda no seu canteiro? Eles já me vêm falar de entulho. Claro, é uma visão, é importante eliminar entulho, claro que é importante, mas não é a única perda, tá? Depois a gente pode até falar mais sobre isso. Existem aí mais 7, 8 tipos de perdas na visão Lean. Então, o primeiro ponto é filosofia de gestão que visa reduzir perdas sistematicamente, mas tem um outro ponto que é muito legal, que é a agregação de valor. Então, eu também preciso agregar valor para o meu cliente. Mas para eu agregar valor para o meu cliente, eu preciso saber o que é valor para ele. Então, todos que estão nos ouvindo aqui, que querem, e aí não é só cliente externo, né? Numa relação aí com empreiteiros, relação dentro da empresa, o que é valor para cada um que a gente está se relacionando? Então, identificar o que é valor para eu poder entregar esse valor também é um passo essencial. E para fechar, né? Eu falei que é uma filosofia que visa reduzir desperdício e agregar valor, mas para isso acontecer tem um pré-requisito que é fundamental. E aí todo mundo está assistindo aqui, anotem aí, pessoal. Precisa ter o engajamento das pessoas. Esse é um ponto, né, que a gente percebe uma diferença brutal aí dos sistemas tradicionais para o sistema Lean. O sistema tradicional, por décadas, meio que castrou a voz dos operários ou do pessoal que está na produção para dar ideia, para participar do processo de planejamento, participar do processo de gestão, processo de melhoria. Essas pessoas precisam ser reconectadas a esses processos em função do conhecimento profundo que elas têm sobre os mesmos. Então, essa aqui é a ideia. Reduzir desperdício e agregar valor através de um trabalho colaborativo com aqueles que executam os processos, com aqueles que participam deles, sejam eles de obra, de escritório, projetistas, enfim. Promover uma integração, né? Numa cadeia tão fragmentada como a nossa, a gente precisa integrar essa turma aí para poder gerar valor. Não sei se ficou claro aí para todo mundo, eu procurei ser mais... Show! Mas é por aí, os objetivos, e aí a gente pode depois avançar mais aí para outros pré-requisitos. Mas eu diria que o engajamento é fundamental. Perfeito. E isso aí se torna bem verdadeiro na obra quando a gente traz todos os envolvidos para fazer os planejamentos, para trazer todo aquele controle. Esse engajamento no canteiro, ele se torna muito mais produtivo, né? As pessoas mais eficientes, porque estão engajadas com o processo, felizes, se sentindo pertencente do processo e a satisfação. Eu ia falar isso, Laura, essa questão que você colocou de se sentir pertencente, sabe? É muito importante conectar essas pessoas para elas realmente se sentir parte, se sentir realmente protagonista daquilo que fazem. Eu sempre comento, né? O operário não pode estar lá solto na produção sem saber se ele está no prazo, não está no prazo, sem ser ouvido. Então tem que dar voz aos operários, falar, ouvir mais, né? Realmente ouvir o que eles têm a dizer. Então esse ponto que você colocou do cara se sentir, se pertencer, né? O cara que vai lá e participa do planejamento, a chance dele depois cumprir aquilo é muito maior do que se eu chegar lá e impor ele goela abaixo, né? Com certeza, com certeza. Sérgio, Nailson quer falar? Não, eu queria pegar o gancho que o Sérgio falou ali, que realmente é uma filosofia, não adianta simplesmente ser a filosofia, tem que estar atrelada ao comportamento. E para a gente colocar um negócio prático aqui, Sérgio, quando você percebe nas conexões que você faz, aonde que as empresas falam, eu comecei, eu dei o início, por onde que ela começa? Porque igual você falou, é um mundo bem amplo, né? Tem bastante conceito, tem bastante ferramenta para implantar, mas existe um passo inicial. Que dica que você daria hoje para quem quer começar uma implantação de Lean? Por onde que começa? Boa.
Olha só, tem alguns pré-requisitos aí, eu vou citar alguns que eu considero fundamentais. Primeiro deles, precisa aprender o que é Lean. Se eu vou fazer Lean, eu primeiro preciso saber o que é, aprender os conceitos básicos. Nós estamos falando de alguns deles aqui, de valor, desperdício, mas eu preciso entender o que é isso para depois eu poder aplicar corretamente. Então, esse é o primeiro ponto, aprender os fundamentos da filosofia. Segundo ponto, praticar. Só ficar também nos livros e ficar tendo aula também não adianta. Eu tenho que ir para o Gemba, né? Eu trago uma palavra japonesa aí, que significa o local onde as coisas acontecem, né? O canteiro de obras, o chão de fábrica. Tem que ir lá e colocar em prática, pessoal. Só ficar também estudando não adianta. Então, eu colocaria duas palavras aí para começar, aprender e praticar. Mas tem outro ponto, e é legal, vou fazer uma conexão até com vocês, tá? Pessoal que está assistindo, é muito bacana, e eu falo isso abertamente aqui, porque o Nailson e o Lauro são diretores que participam do processo. E aí eu conecto meu terceiro ponto aí para quem quer começar, tem que convencer a alta administração, né? A alta administração da empresa tem que querer fazer. Não adianta um engenheiro lá no campo querer levar isso à frente se a diretoria, se o dono da empresa não tem noção do que está acontecendo, não está engajado no processo. Por que isso? Certamente, durante um processo de implantação, haverão aí resistências, né? Natural, mudança de maneira de fazer os processos, novas formas de trabalho. E se não tiver esse apoio de cima para realmente falar, não, isso agora é uma estratégia, né? Por exemplo, 2 anos atrás, eu lembro, 1 ano e pouco, eu conversei com o pessoal da Andrade Gutierrez, num dos eventos que eu fiz aqui online. E eles comentaram comigo que hoje na Andrade Gutierrez está na estratégia da empresa que a Lean Construction, né, a filosofia Lean, é parte do que eles enxergam como um meio para o alcance de sua excelência operacional. Mas isso já está lá de cima, descrito ali, e os gerentes apoiam, né? Fiz uma live também com o pessoal de Brasília, onde inclusive o CEO da Andrade entrou na live, foi muito legal. Ele comentou muito sobre isso. Tem que ter esse apoio de cima. Então, faço aí uma ressalva aí, né? Na verdade, um elogio aqui à RCE, de encarar isso dessa forma, como os donos apoiarem o processo, darem apoio. Então, de novo, quem quer começar, aprender, praticar, ter o apoio da alta administração, e eu fecho com um ponto, né? Ir para o Gemba. O Lean não é algo de escritório, pessoal. Tem que, né, como a gente fala no prático aqui, tem que melar a bota. Eu tenho que ir para o campo. Eu tenho que conversar com as pessoas. Tenho que me aproximar do problema, né? Então, quero fazer uma melhoria, eu tenho que ir lá perto de onde a coisa acontece. Ir lá e ver com meus próprios olhos. Não ficar só confiando em relatório. Então, descer no chão de fábrica, conversar com os operários, sempre demonstrando muito respeito, né? Ouvi-los mais. Eu considero aí que essas 4 dicas, né? E um último ponto, que também é importante. Definir o propósito. Muito claro logo no início. Quer dizer, eu estou implantando a filosofia ali, mas para que eu quero fazer isso? Eu quero reduzir o meu prazo das minhas obras? Eu quero dar mais flexibilidade, né, para os meus clientes? Então, de repente, uma estratégia competitiva minha é oferecer customização do meu produto. E eu vou trabalhar na filosofia Lean para possibilitar fazer isso de forma eficiente. Então, ter claramente definido também onde a gente quer, o que a gente quer atingir, onde quer chegar, também é muito importante nesses passos iniciais. Tá bom? Então, aprender, praticar, apoio da tua administração, claro, engajamento, como eu já falei antes, mas ir para o Gemba. Tem que estar lá junto da turma lá para realmente fazer a coisa acontecer. Show. Perfeito. Aí, pessoal, essas dicas tem que anotar porque elas são valiosas para te dar uma direção, né, Sérgio? Eu lembro que quando a gente foi fazer a mentoria, a gente, fazemos Last Planner na obra. O Last Planner, na verdade, é a última bolacha lá que tem que ser explorada, é uma ferramenta, mas se não tiver todo o engajamento e a bagagem anterior, ela meio perde até o próprio propósito dela existir, né? Então, Exatamente. Isso foi uma coisa bem bacana quando a gente fez o curso com você ali, que foi um aprendizado grande e muitas mudanças de mentalidade nossa em função do que a gente estava fazendo. Né? O Alcides, a Marina, todo mundo ali estava participando forte no processo, foi muito legal isso aí. Sim. E um ponto que daí eu queria que você explorasse um pouco, as nossas obras, né, a gente fala que elas são obras muito rápidas, então a gente tem uma dinâmica muito intensa. E a filosofia Lean, ela é bacana porque você molda para cada departamento, né? Você não ingessa um determinado momento, mas pega o teu propósito, a tua visão e você faz uma adequação em cima da filosofia. Sim, exatamente. Tem que ter essa integração, né? Por isso que é importante ter muito claro o propósito logo no início, para que esse propósito ser comunicado para a empresa toda,
para que realmente tenha esse alinhamento. É importante também alinhar, né, a expectativa, onde a gente vai querer chegar. Muito importante também, eu acabei esquecendo de falar, e tomando o gancho que você falou, Lauro, não é uma corrida de 100 metros rasos, tá, pessoal? É importante colocar isso aí também, essa bola no chão. É uma maratona, né? As empresas que começam a fazer dessa forma, depois não voltam para trás e praticam isso como uma filosofia mesmo. Eu citei o caso da Serrolim, que eu participei lá como coordenador Lean já há muito tempo, né? Foi em 2005 que eu comecei lá. Ela pratica até hoje, são 17 anos. Andrade Gutierrez pratica até hoje, são mais de 10, né? Plaenge está fazendo. E eu estou citando aqui empresas que são mais conhecidas, mas o Lean, ele é recomendável para empresas de qualquer porte e de qualquer área de atuação. Eu sempre brinco, né? Basta aprender e praticar. Então, precisa ter isso que você falou realmente. Não é algo somente lá da produção, vai ter que ter o engajamento dos suprimentos, do projeto, tem que ter essa integração. Trabalhe em equipe, pessoal. É muito importante a colaboração, realmente, colaboração de verdade, né? Para realmente fazer isso acontecer. Show. Não, a gente sente na obra uma dinâmica muito intensa, muito positiva nisso aí. Sim. Sim. O Lauro comentou, Sérgio, e isso foi bacana, porque assim, os desafios nossos são realmente a falta de padronização, que é o que o Lean propõe, né? Sim. E cara, para nós isso aí foi um negócio assim, né? O que a gente vai padronizar? Nós estamos pensando, como que a gente padroniza? Um troço que é impadronizável, visto Sim. que cada planta é uma planta, cada obra é uma obra, cada canteiro é um canteiro. Como que a gente padroniza? E a gente entendeu assim, nós temos que padronizar um eixo que acontece em todos os canteiros, em todas as obras. Existem atividades que elas são, né, sempre semelhantes em todas as obras. Lógico que daí o bom planejamento, o cronograma, a gente teve semana passada aqui com a Paula Lunardelli do Prevision, a gente, né, aquilo que você falou, o desperdício não está só na caçamba de entulho, o desperdício está entre uma atividade e outra que demorou e tal, então a gente conseguiu enxergar isso e trouxe um resultado assim extraordinário, essa que é a verdade, fazer empreendimentos grandes, robustos, de intervenções internas, externas, com diversas equipes simultâneas ao mesmo tempo e todo mundo coordenado, integrado e agindo um em prol do outro, igual você comentou no espírito de equipe, né? Sim. Quero até, já que você parabenizou, eu também tenho minhas honras aqui dentro da empresa, para essa turma aí do Lauro, do Alcides, da Marina, Manuela, pessoal lá do... né? Sim. Então, isso é mérito dessa galera aí, parabéns. Com certeza. É legal, né? Eu me lembro até quando eu conversei com o Lauro no início, né? Tinha uma dor aí realmente ter essa padronização. E é comum, né? Porque a gente vê, eu vejo, ando bastante, converso com muita gente no Brasil todo aí, e às vezes você vê, empresas que têm algumas obras em andamento, e às vezes você vai numa obra de um jeito, vai na outra obra de outro jeito, e a gente quer ter realmente um padrão de gestão, né? As ferramentas certas no momento certo, fazer um sistema que é enxuto, que realmente agregue valor para a construtora. Eu acho que isso que é importante. O caso de vocês é um dos casos mais desafiadores, porque são obras muito rápidas. Eu me lembro, você falou da Marina, durante o curso ela fez uma obra, e o que, Laura? Em 27 dias? 27. Foi isso, não foi? Foi, 27. Conseguiu fazer e, enfim, gerou, claro, teve problemas, pode ter obstáculos, sempre vai ter. O importante também é que a gente observe uma coisa. O gestor Lean, aí vale para todo mundo que está assistindo aqui, né, pessoal? Tem que estar sempre aprendendo. Tem que estar sempre aprendendo. A filosofia Lean tem na sua essência também a melhoria contínua, o processo de aprendizado, sabe? Esses dias atrás eu li um artigo também falando sobre isso. Ou seja, se eu voltar na RCE daqui a um ano e tudo estiver funcionando do mesmo jeito, algum problema tem. Porque se é uma empresa que aprende, se é uma empresa que tem esse DNA Lean, como a gente vê que tem, que está interessada, que está motivada, todo dia a gente vê que tem coisa para melhorar. E o Kaizen é assim. Não interessa se é uma melhoria gigante, pelo contrário. É a soma das pequenas melhorias que vão levar aos grandes avanços, né? Então é a consistência. Não adianta eu fazer aquela semana da melhoria e depois ficar um ano sem fazer nada. Eu tenho que ser consistente. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E é isso que vai trazer. Então, nesse ponto, é muito legal que você trouxe o exemplo da Marina e do Neto, que participaram lá e se ligaram disso daí, né? Que realmente tem que estar observando e tem que estar motivando a turma, né? Porque também não é só a RCS, vocês trabalham com muitos empreiteiros também, né, Lauro, Nailson? Sim. Basicamente, aí é um time aí
Eu vou até Tem. fazer essa pergunta para vocês. Uma obra comum de vocês tem quantos empreiteiros aí diferentes? A gente passa Mais de 10, aproximadamente por 21, 22 disciplinas, mais ou menos. Né? Então, Com cada um desses aí com 4, 5 funcionários. Então, passa por uma obra rápida dessa aí, uma galerinha considerável. Exatamente. E aí eu falo, né, da filosofia de trabalho. A gente falou aqui no começo de ser uma filosofia. Veja bem, a gente acho que conversou isso durante as mentorias, teremos outras ainda aí pela frente, até estava pensando nisso hoje para a gente remarcar. Mas um ponto importante a se pensar, né, para quem trabalha com vocês com obras rápidas, que precisa de confiabilidade, e aí eu volto hoje, como as empresas têm pensado, no último curso também, eu estava agora de indivíduos mesmo, né, para profissionais, surgiu uma pergunta interessante. A engenheira perguntou o seguinte, falou, pô, a gente está sofrendo muito com problema de mão de obra, né? Falta, escassez de profissionais qualificados e tal. Pessoal, tem que tratar diferente hoje em dia, né? Formar parcerias de longo prazo, né? Entender realmente a cadeia, não de forma adversária, né? Muitas vezes a gente vê construtoras espremendo o pessoal ou não dando tanta atenção porque a turma fala. E eu percebi ali nas conversas com o Neto, nas conversas com a Marina, que tem esse aspecto muito de parceria com o empreiteiro, de formar pessoas que vão me atender em várias obras. E eu acho que isso é uma outra maneira de pensar o negócio, né? Então, não é mais uma maneira de eu realmente só, como eu falei, de espremer o cara, mas sim de dar a mão para ele, entender quais são as dificuldades e juntos encontrar um meio de que todo mundo ganhe. Tem que ser uma relação ganha-ganha que seja bom para ambos os lados, né? Tem que ser mútuo, não é? Tem que ser. Porque nós precisamos deles, como eles também, né? Então é 50-50 e todo mundo tá ali para somar e fazer acontecer. Não adianta. E se for bom, né, Laura? Vamos parar para pensar. Eu me lembro até também, tinha um estudo, não me lembro agora, tem que procurar isso. Não sei se era um estudo ou um artigo que eu li. Nos Estados Unidos, algumas empresas que praticam o Lean começou a aparecer empreiteiros que chegam a dar descontos para essas empresas ou ter mais interesse em trabalhar com elas, porque sabe que elas são mais confiáveis. Entendeu? Então, num cenário de escassez de mão de obra, os empreiteiros procurarão, na minha visão, trabalhar com aquelas empresas que são mais eficientes, porque elas sabem que naquelas empresas eles podem desempenhar melhor também, né? Pior coisa para o empreiteiro mas isso tem acontecido, certo? Não é verdade, Neilson? O cara isso vai tem acontecido. e ele acaba sofrendo também. Tem acontecido conosco já. O Lauro já ouviu testemunhos aí de gente que pegou e comentou, ó, se eu tivesse uma condição de atender somente vocês, né, eu não me jogava no mercado. Mas é lógico, existe uma dependência que a gente também não pode gerar e tudo, mas com certeza nós nós ajudamos as pessoas a serem mais produtivas, e isso é bom para todos, né? Não somente para a empresa, para o cliente, para ele, para todo mundo que está no processo, né? A satisfação, ela brota daí. Não, exatamente. Pegando um ponto agora que você falou, até que não deixar passar, tem algumas definições, né? A gente fala de Lean, tem gente definindo de várias maneiras, né? Como eu falei, eu trouxe pelo lado da criação de valor, redução de perdas, né? E engajamento, que é importante. Tem gurus Lean aí que falam o seguinte, a função do gestor Lean é simplificar o trabalho da turma da ponta, né? Que é isso que você falou, eu tenho que tornar o trabalho do cara mais fácil, né? Então eu vou usar lá instrumentos de gestão visual, vou fazer reuniões colaborativas, vou estimular a transparência, mas, fundamentalmente, eu estou tornando o trabalho do empreiteiro mais simples, mais fácil, que flua continuamente, porque a gente sabe que se isso acontecer, vai ser bom para ele e, consequentemente, bom para nós, né? É uma liderança que serve, né, Sérgio? Não é aquela liderança que sobe lá no topo e fica lá só demandando. E você sabe que esse, Nailson, é um problema que às vezes acontece muito, né? Às vezes eu vou fazer consultorias, cara, e as pessoas, alguns líderes não caem essa ficha que você falou agora. Ele continua querendo ter o mesmo estilo de gestão, comando e controle, onde ele passa e manda e os outros fazem. O sistema Lean não funciona assim. A gente tem que ser, bem isso que você falou, a liderança servidora. Eu tenho que procurar entender as dificuldades da minha equipe, seja da minha construtora, mas também olhar um pouquinho para fora para meus empreiteiros, ouvi-los mais, para facilitar, para servir. Então é bem isso aí, né? Lá na Serrolim o pessoal falava, o engenheiro dentro de uma obra Lean, ele é um garçom. Ele está ali realmente servindo a produção, indo lá, identificando, né? Passando toda hora no campo, quase como um garçom num restaurante. Ele passa, está precisando de alguma coisa, e é um atendimento constante para garantir que você tenha a melhor experiência possível dentro daquele trabalho.
Então, o engenheiro de campo, né, o líder que está ali no campo, o líder que está no escritório, tem que entender isso dessa forma, né? Realmente servir. Eu acho que você usou uma palavra muito feliz aí, servir os operários, servir os engenheiros de obra, que é assim que a coisa acontece bem. Show, show. Sérgio, agora fazer uma provocação aqui, ver se não vou te deixar em maus lençóis. Vai lá. Você já começou, então você já falou o que é Lean, né? De uma forma bem simplificada, mas muito assertiva. Tá. Por que usar o Lean? Tá. Você conseguiria trazer exemplos para as pessoas entenderem o que seria uma gestão tradicional e uma gestão Lean, por exemplo? Consigo, um versus o outro? Consigo. Bom, começando com essa parte da liderança, né? Eu acho que o Nailson já trouxe uma boa provocação aí. A diferença entre a liderança comando e controle e a liderança servidora. Então, primeiro passo. Líderes Lean que estão nos ouvindo aqui. Na empresa onde vocês trabalham, existe uma liderança que serve ou uma liderança que somente dá ordens e vocês que se virem lá no campo? Então, essa é uma diferença já brutal. O estilo de liderança tem que ser uma liderança servidora. Segundo ponto, né? Questão aí, vamos ligar aí, por exemplo, a questão de planejamento, né? Filosofias de planejamento. Muito comum em obras tradicionais o pessoal adotar um método determinístico, que a gente chama, né? Vou traduzir essa palavra feia aqui. É o seguinte, pessoal. Antigamente, né, eu ia nas obras, o pessoal fazia um cronograma todo detalhado, logo no início, uma obra de 2 anos de duração. Turma, a gente está num sistema de gestão, num sistema, né, que a gente está inserido a construção, um sistema complexo, cheio de incerteza, rodeado de inúmeros insumos, inúmeros fornecedores. Quer dizer, o contexto é complexo. Então, num contexto complexo, eu não posso usar ferramentas deterministas. Estão dizendo que isso vai acontecer exatamente. Então, o que eu quero fazer o paralelo aqui? Vocês trabalham com obras, procurem dividir o sistema de planejamento em níveis e não fazer um único plano no início que vai servir para tudo, sabe? Outro ponto ainda também ligado à gestão de campo. Sistema Lean trabalha com ciclos curtos de controle, ciclo diário. Para vocês, então, que trabalham com obras rápidas, vocês sabem isso aí, é fundamental. Você perder um dia, é difícil recuperar. Então, aquela visão, eu me lembro, em 2013, eu fui em São Paulo fazer uma pesquisa num grande banco aqui, né? Não vou nem mencionar o nome do banco, mas um banco aí super conhecido. E eles tinham lá gestores ainda, né? Consultores tradicionais, ou seja, o cara ia uma vez a cada mês na obra para atualizar o planejamento. Então, ele vai lá, vê como é que a obra está e atualiza o planejamento para refletir a obra. Essa é outra diferença básica. Pessoal, grave o que eu vou falar agora. Quem tem que seguir o planejamento é a obra e não o contrário. O que se faz nesses casos é meio que um termostato. O cara vai lá, vê o que está acontecendo, não para, ele pega e atualiza o planejamento. Não pode. O planejamento foi feito, tem que ser seguido. A obra, para fazer isso, ela tem que fazer em ciclo curto. Então, quem está me ouvindo aqui é dia a dia olhando a meta e cumprindo meta. Se não cumpriu, por que não identificar a causa raiz e plano de recuperação feito pelos próprios operários, pelos próprios executores, mestres de obras? Essa turma tem que estar engajada para eles realmente entenderem essa lógica. Então, essa é uma diferença também brutal, sabe? Ficar esse ciclo que é, no caso de vocês, tem que ser diário, às vezes por turno, né? Eu conversei, por exemplo, a Tec Verde, que é de Curitiba, aí um grande exemplo nosso aqui do Paraná, né? Eu me lembro naquela época do início da pandemia, eles fizeram hospitais em 30 dias, 40 dias. Muito rápido. E eu conversei com o Pedro lá, que é dono lá das Tec Verde, ele falou, nossa programação aqui é por turno. É por turno. Na manhã eu tenho que fazer isso, no período da tarde eu tenho que fazer aquilo. Tá muito claro. Então, vocês vejam, estilo de liderança, filosofia de planejamento, tudo, controle, né? E eu poderia aqui discorrer mais. Vai lá, Nailson, você quer comentar alguma coisa? A Tec Verde, para pegar o gancho, ela me surpreendeu. Eu e o Lauro fomos visitar lá a fábrica deles. Eles têm uma parte que faz as instalações elétricas dos painéis lá, que não é um eletricista que faz, entendeu? Mas é uma pessoa que eles converteram a linguagem para que uma pessoa que entenda de cores, entenda de posicionamento das coisas, encaixe lá e saia a parede pronta. Então, daí, essa situação de que nós não temos a mão de obra qualificada, nós não temos a mão de obra preparada e tal, também é um desafio para que nós proporcionemos esse preparo, essa qualificação, esse desenvolvimento deles, né? Com certeza, simplificar para que qualquer um possa montar. Que nem, por exemplo, eu fiquei na Inglaterra há muito tempo, né? A gente lá não tem essas mordomias do Brasil aqui. O que você compra um negócio lá na IKEA, o cara te manda o negócio, mas ele vem tão bem explicado que você abre o manual e monta o móvel, pô.
né? Você monta sozinho, porque ele é autoexplicativo. Tem ali um procedimento padrão de montagem, uma sequência definida, bem diagramado, que você vai montando e chega no seu objetivo, que é montar aquilo. Você não depende do montador, né? Então, isso é simplificação de processo. Outro ponto, já que eu falei de processo, monitorar não somente indicadores de resultado. Muito comum em empresas tradicionais, chegar lá no final da obra e falar, e aí, fechou no prazo? Fechou no custo? Bom, aí o leite já derramou, não adianta. Eu quero monitorar o processo enquanto ele acontece, porque se ele desviar, eu vou corrigir a tempo. Então é uma postura muito mais proativa do que reativa lá na frente. Seria quase como ficar fazendo a gestão olhando para o retrovisor, já passou. Eu quero fazer ela diariamente, ciclo curto de controle e atuar de forma ágil, né? Essa que é a ideia. Então, o pessoal que está ouvindo aqui também, monitorem os processos. Processos bem geridos vão produzir resultados esperados. Se o processo não estiver andando bem, aí o resultado vai para as cucuias aí, né? Vamos dizer assim. Vai pro buraco. Vai pro buraco. Ô, Sérgio, eu tô com uma cola aqui da tua mentoria, e nessa questão do tradicional e do líder Lean, tinha lá, o tradicional, ele quer resultado imediato, ele é impaciente, ele é obcecado, e o Lean é paciente, o tradicional, ele é orgulhoso, o Lean, ele é humilde, né? O tradicional, ele tem uma ambição profissional exacerbada. O Lean não, ele gosta de aprender, ele trabalha na horizontal, ele vai graduando, né? Exatamente. Então, pô, por isso você vê, né, Nailson? É uma filosofia mesmo, né? Não adianta o cara chegar, para quem está assistindo aqui, né? Ele vai chegar lá, vou implantar uma ferramenta. Por exemplo, tem uma ferramenta muito conhecida de planejamento chamada Last Planner, um método de planejamento que é usado, né? Vocês têm utilizado, empresas no mundo todo utilizam. Vai funcionar? Depende da postura com que eu vou aplicar esse método. Se eu for humilde, se eu for um líder servidor, se eu for um líder entendeu? Então, é uma filosofia que eu tenho que mudar o meu jeito de ser, muitas vezes. Eu acho legal, né? Quem dá esse módulo dentro do curso é o Alexandre Soares, que é um engenheiro que eu respeito bastante. E ele foi legal que ele me contou, falou, pô, antigamente demorou para me tornar Lean. Eu fui me tornando, eu era um cara mais bruto, eu era um cara que batia mais. E com o tempo ele foi vendo, pô, não é assim que faz. E ele foi se lapidando, e hoje é uma referência, hein? Eu gosto muito dele, porque traz esse conceito de humildade, né? Realmente, que é fundamental para a gente poder colocar isso em prática. Senão, a coisa começa e depois faz um voo de galinha e morre. Show. Sérgio, quando você chega, uma curiosidade, assim, quando você chega porque você frequenta muitos canteiros também, né? Você vai muito ao Gemba, né? Pô, tava hoje no Gemba o dia inteiro, tô suado do Gemba ainda. Pronto. O que você percebe, assim, que é nítido para você? Fala, putz, isso aqui já dá para corrigir desse jeito, isso aqui daria para fazer tal coisa. É bem perceptível, assim, quando você chega num lugar? Total. Primeira coisa, né, pessoal? Por isso que eu falei no início que a gente tem que ter os conceitos Lean. Quando a gente coloca esse vírus Lean dentro da gente, aí não é só nem canteiro de obra, viu, Lara? A gente enxerga isso, você fica... Até em casa. Fica um negócio complicado. Você vem em casa... Até no restaurante, para o cara trazer a comida, você já quer evitar o desperdício de tempo. Exatamente. Você vai num banco, numa fila de banco, num restaurante, você fica numa fila, você vê esperas, você vê desperdício, você vê uma série de coisas, sabe? Então, depois que você coloca essa lente azul, né? É quase como aquele filme do Matrix que o cara te dá uma pílula azul e uma vermelha. Ele fala assim, ó, você vai tomar essa daqui, cuidado, porque depois você não vai voltar para trás. E realmente é assim, sabe? Boa. Você toma aqui esse negócio e você começa a ver desperdício em tudo que é canto, cara. E aí você fala, caramba, meu. Então, aí, olhando para a obra, né, no Gemba, muitas esperas, né? A gente chega lá, por exemplo, eu paro às vezes para olhar o processo do trabalho ali, né? Olhando o trabalhador executando sua tarefa. Você vai olhar, né? Eu estou vendo aqui uma colega colocando minucioso. Está corretíssima, né? É justamente atenção aos detalhes. O detalhe importa, sabe? Então, olhar ali, será que está tendo fluxo na obra? Por exemplo, eu chego numa obra, eu olho muito o produto. Ou seja, no caso de uma obra, é o local de trabalho ali, aquele lote de produção. Ele está sendo constantemente processado? Ou chega uma equipe e produz nele, né? Por exemplo, caso da obra de vocês. Chega um cara lá, colocou o drywall. A outra equipe, ela vai vir na sequência ou ela já vai demorar 10 dias para entrar naquele local? Se ela demorar 10 dias, já tem espera. Aquilo é perda. O local tem que ser constantemente processado, né? Se eu olhar numa fábrica, é uma peça.
o cara produz, ele, vamos supor, eu coloco um parafuso, passo para o Nailson. Ele coloca lá uma outra parte, passa para o Lauro. Isso é fluxo contínuo. O que é a nossa peça na construção? É o lote de produção. Pode ser um apartamento, pode ser uma área, né, uma fase ali do projeto, que tem que estar todo mundo passando ali em tempos coordenados, sincronizados. Então, o que eu noto muitas vezes, Lauro? Falta de sincronia. Chega um, faz a parte, aí ele vai para o outro. Né? Muita gente aí, de novo, sistema tradicional. Sistema tradicional, cada um por si. O cara quer fazer mais rápido a parte dele. O sistema ali não adianta todo um correr na frente. Tem que todo mundo andar junto. Todo mundo ter ritmo. Porque é esses ritmos constantes que vão dar chance de a gente atingir o fluxo contínuo. Então é uma série aí de observações que vai desde desperdício, sincronia, espera, transparência. Um canteiro também tem que falar comigo, né? Que nem, assim, tem que ser simples de entender. Eu chegar lá, eu saber o que eu tenho que fazer em cada área, eu entender o planejamento. Então tem uma série de aspectos aí que o sistema Lean traz para a gente aí de aprendizados. Show. E nisso que você está falando, você trouxe uma metáfora no treinamento que é como se fosse um restaurante, né? Então, isso. Dentro da obra, o rapaz do drywall, quem que é o próximo cliente, né? Então, fala um pouquinho para a gente disso aí, é bem legal. Eu acho que traz essa analogia que as pessoas vão entender bem como que funciona. Boa. Bem que você lembrou. O que acontece, pessoal? É engraçado, Laura, discutimos isso hoje. Hoje eu estava numa reunião com encarregados, com o mestre, e foi muito legal que, olha só, o encarregado de acabamentos, ele puxou lá na hora de dar a voz para todo mundo ali, né? A gente tem que dar a voz para todos, e ele falou o seguinte, turma, tem uma coisa aqui que tem que acontecer na obra. Tem que passar esse conceito para todo mundo, porque o pessoal da estrutura está me entregando a estrutura do jeito que eles acham que tem que ser. E é isso que o Lauro falou, pessoal. A gente tem que fazer um processo, não do jeito que a gente acha que tem que ser, e sim olhando para quem a gente vai entregar. Identificar aquilo que eu falei no início, valor. Então, quer dizer, o cara do drywall, ele vai passar esse bastão para quem? É para o cara das instalações? É. Então, qual que é a primeira conversa que ele deveria ter, até mesmo antes de iniciar o seu trabalho? Instalação, como é que você quer receber? Porque no restaurante é assim, né? Se eu vou numa churrascaria, o garçom que vai me servir, ele vai perguntar para mim qual que é o ponto da carne. Como é que você quer comer? Aí eu vou falar, mal passado. O que acontece nas obras? Uma pessoa quer receber mal passado, quem está entregando não quer nem saber. Ele taca o bife bem passado ali e quer que você coma. Não pode, pô. Então tem que ser um papo reto aqui, como a colega colocou, de perguntar, falar assim, olha, eu vou começar meu processo. Antes de eu começar, para quem que eu vou entregar? É para instalações? Instalador, vem aqui. Como é que você quer receber? Vou dar um exemplo de uma obra de Curitiba, que eu fui aí, eu dei consultoria para a Hype também, que é uma consultora aí de Curitiba. E eu me lembro que a gente estava com o desafio de encurtar, como é que se fala? O tempo de ciclo de uma laje. E aí foi muito legal o bate-papo entre o instalador e o cara da estrutura, e que o instalador começou a falar para o cara da estrutura qual o caminho que ele deveria vir fazendo na laje para que o trabalho da instalação fosse mais fácil e para que eles não ficassem concentrados no último dia da concretagem. Né? Porque é muito comum isso. Se eu vou fazendo do jeito que eu quero, depois eu largo a bomba para quem vem depois. É muito comum isso na obra, né? Quem veio antes faz do jeito que quer e sobra para quem termina a obra lá, ficar apertado. Então, hoje, como é que a gente faz sistema Lean? Do trás para frente. Pega do final a obra e fala para quem vem no final, dizer para quem vem antes como que eles querem receber e de que jeito, porque daí a gente agrega valor sempre. E essa analogia ela é muito bacana, né? Funciona bem essa parte da carne. Um quer bem passado, o outro quer mal passado, mas conversa e explica, né, a forma que você quer receber. Tem que ter e o outro pergunta, né? Sim. Tem que comunicar. Isso aí é um pouco do nosso papel de estar trazendo isso, né, para as equipes, para trazer novamente esta conversa. Eu acredito que há muitos anos atrás as obras eram mais conversadas, eu acredito. Isso. E de novo, né, Lauro, umas coisas que a gente falou de filosofia. Vamos pensar aqui, né, pessoal? Qual foi a última vez que eu cheguei para o meu colega de trabalho e perguntei para ele, ei, como é que eu posso te ajudar? Como que eu posso ajudar o seu trabalho a ser mais eficiente? Essa seria a pergunta que eu tinha que fazer ali entre os empreiteiros, um perguntar para o outro realmente como que ele pode ajudar uns aos outros, sabe? Porque no fundo todo mundo depende um do outro ali e é realmente dessa forma que a gente vai melhorar. Se a gente enxergar o sistema como um sistema, né? E entender o todo em detrimento das partes, não ficar cada um olhando para o seu umbigo e querendo fazer só o seu. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Tem que ser todos, exatamente. né? Não adianta.
E tem que ter alguém que seja realmente o elo de toda essa questão, né? A gente vira e mexe, cai na questão, né, da liderança, cai na questão do o elo para o que vai ligar com o próximo e por aí vai, porque eu costumo falar, final de obra principalmente, né, que é os detalhes, é aquela situação assim que aí a entrega não é já mais dentro da obra, entre nós, a entrega é final, é para o cliente, a gente não pode, ali nós temos que ser impecável, nós temos que ser, né, se há um nível de perfeição é o que nós temos que buscar. E aí, o que eu falo para ele sempre assim, cara, fecha o olho e pensa no dia da inauguração, pensa todo mundo que vai estar aqui, pensa que vão estar chegando bem vestido, vão estar chegando cheiroso, cortando a faixa, né? E eles vão olhar nas coisas e como que eles vão ver, né, aquilo que a gente está entregando. As coisas estão no lugar, as coisas estão bem instaladas, estão bem acabadas, não está faltando nada, né? Qual é, então, só que isso aí é um assunto lá do final, mas cada fase existe essa entrega, esse fechar de olho e falar, cara, como que eu quero entregar um piso bem lisinho para que o cara entre e instale a manta vinílica sem reclamar, né? Porque sempre tem aquela situação, não, o piso não ficou bom, não sei o quê, o outro vai, refaz, e daí cai nisso que você falou. É retrabalho, é perda de tempo, é desperdício, né? Não, e lembrar uma outra analogia, né, que você coloca aí, para puxar para isso que você comentou. É como se fosse uma orquestra. Se todo mundo não tocar bem o seu instrumento, vai ficar fora de ritmo essa música aí, né? Então, para ter isso que você falou lá no final, de eu ter uma música bem tocada no dia da inauguração, todo mundo teve que tocar bem, seja o pianista, seja o cara que toca o trompete, seja o cara que toca ali. Cada um que é componente dessa orquestra tem o seu valor. E nesse ponto é importante, né, que eles entendam isso, que todo mundo tem o seu papel, todo mundo é importante para o processo, para que essa música saia boa. Não adianta só ter uma estrela aí, né, um pianista super bom, se não tiver um cara que bate o bumbo bem, entendeu? Então tudo isso tem que ser pensado aí, tem que ser um trabalho em equipe mesmo, de verdade. Bacana. E trazendo a orquestra, né, eu converso muito com o Alcides, com a Marina, com o Nailson, com o Leonardo. Eu acredito muito que nós não somos o maestro, nós não somos os músicos, nós somos a empresa que entrega os instrumentos afinados. Sim. Não é verdade? Nós temos que dar condições para que eles façam o melhor deles. Exatamente. Então, tem que dar essas condições, mas eu iria até um pouco mais além. Eu acho que vocês dão os instrumentos afinados, dão as condições, mas também garantem o ritmo, né? Garantem que está tudo acontecendo conforme, porque também, hoje eu estava também, de novo, né, falando histórias do Gemba, e vai, pessoal. Hoje eu estava numa obra, a gente olhando para a linha de balanço, e o pessoal justamente, né, vai sincronizado e tal, e aí, né, sempre tem o encarregado ali, eu achei legal que ele comentou, falou, ó, eu faço, mas tem que me dar condição. Tem que o material estar na obra, tem que o projeto estar aqui quando eu precisar, tem que ter o equipamento certo. E ele está falando exatamente o que você comentou, Laura. Se não der condição, não adianta também cobrar do cara lá na ponta, porque daí ele não vai entregar, né? Não tem como, né? Aí já quer do cara do lado. É difícil, né? Não é fácil. Não é fácil. É bem isso. E voltando, cara, tocou o alarme aqui, eu nunca vi, passa muito rápido esse horário. É incrível. E hoje eu estava indo para a obra com o Alcides e a gente tem um tempinho grande no carro ali que a gente troca bastante assuntos, né? Sim. E de tudo, desde a vida pessoal até bastante da parte profissional. Sim. E um assunto que a gente sempre vai existir, isso pode vir o que for de maquinário, tudo, mas a gestão de pessoas, sempre existirão pessoas. Ah, total. Sim. Não é verdade? Então, eu acredito que esta forma de conduzir, de trazer para que as pessoas também interajam, eu acho que isso é fundamental, né? Total. E agora, legal que vocês já conhecem a filosofia, que vão me ajudando a lembrar elementos importantes. Você tocou num ponto, tem até uma palavra que eu vou usar aqui, uma palavra japonesa, né? Que tem um consultor que eu gosto muito, eu fiz um evento com ele no ano passado, e ele trouxe, né? Que é o Paulo Guinato, vou citá-lo aqui também, é um cara que trabalha na manufatura, um dos caras que mais conhece o sistema Toyota no Brasil. Um cara muito bom mesmo, dá consultoria mais para manufatura. Ele falou o seguinte, né? Tem um elemento que é chave para a transformação Lean, que é o desenvolvimento do ser humano. A gente tem no Lean, fundamentalmente, é desenvolver pessoas, né?
E a palavra japonesa é o hitozukuri, né? Que ele citava lá, que é desenvolver, né, pessoas. Então, realmente, eu estou desenvolvendo as pessoas que trabalham na minha organização. É importante, né, pessoal? O encarregado de obra, que antigamente só recebia a ordem, hoje ele não faz só mais isso. Ele dá ideias, ele aponta problemas, ele sugere melhorias. Então, isso, ele era uma pessoa que só recebia a ordem e hoje ele tem uma outra função. Um servente que fazia só uma determinada atividade passa a fazer outra coisa. Um encarregado, um engenheiro. E isso tem que ser constante, sabe? Então, isso está muito ligado também. Eu lembro dessa palestra como se fosse hoje. Ele falou assim, o desenvolvimento das pessoas é um elemento chave para a transformação Lean. Então, é legal que você trouxe esse ponto, Lauro, porque ele resume muito bem essa ideia, né, de filosofia. Não adianta nada eu colocar a ferramenta lá e achar que, apliquei o método, vai acontecer. Não, precisa desenvolver as pessoas, capacitá-las, treiná-las, apoiá-las, respeitá-las para que isso aconteça. E existirão, né, acertos, existirão erros, ter essa percepção, corrigir, aprender, não caçar as bruxas e Sim. Bola para frente. Sim, e que não é fácil, né? Hoje mesmo, de novo, tá? Eu tô trazendo coisas aqui que essa semana, eu tô a semana toda em consultoria e a gente estava falando exatamente disso, né? Difícil falar de problema em empresa tradicional, puxando até porque o Nailson comentou antes, né? Diferença entre empresa tradicional. Um dos problemas principais em empresa tradicional é falar de problema. Você vai falar de problema, já começa todo mundo ficar, fechar a sua capa, né? Ali, e todo mundo já começa a se proteger, gera um caça às bruxas. Sistema Lean, pelo contrário, a gente quer ver os problemas. A gente quer que o operário aponte. Por quê? Só vai melhorar se pegar os problemas. Exato, não tem como. Exatamente. Né? Se você não reportar o problema, você vai corrigir aquilo que você entendeu que foi feito errado. Não tem como. E esse é um paradoxo, né, Sérgio? Porque, assim, a gente fala de filosofia Lean de padronização. Daí fala, tá, mas vai padronizar e cadê a criatividade? A criatividade você usa realmente para resolver aquilo que saiu do que era planejado, do que era combinado, do que era o acordo, do que era a meta, né? Exatamente. A criatividade do... Exato. E é bom que você colocou esse ponto do padrão também, porque assim, para as pessoas não confundirem, né? Tem que seguir o padrão? Claro que tem. Mas também tem que desafiar o padrão. Para gerar um novo padrão melhor ainda. Entendeu? E essa é a melhoria contínua. Eu faço um padrão, gero um Kaizen, gero um novo padrão. Gero um Kaizen, um novo padrão. Então, se eu identificar problema, o padrão que deve ser seguido, ele também pode ser alterado se a gente vê que tem uma melhoria dentro dele. Entendeu? E aí, esse ponto da melhoria que a gente falou, tem um aspecto também que eu não quero deixar de mencionar, que conecta com o que a gente começou o bate-papo, né? Que é o apoio da alta administração. Para a melhoria acontecer, as pessoas têm que ter na organização também segurança psicológica. Porque se ele também se sentir, olha, vou apontar o problema, mas eu vou apontar, as pessoas vão me punir. Eu vou apontar um problema do Nailson. Como é que ele vai enxergar isso, cara? Será que ele vai entender? Será que se eu apontar um problema do Lauro, será que ele vai ficar bravo comigo? Então, eu percebo nas empresas ainda muito um certo receio de se apontar problemas, né? Porque as pessoas, elas personificam o problema. Quando, na verdade, a gente tem que focar no processo e não nas pessoas. Isso. Então, se a gente focar no processo, a gente tira, né? Eu me lembro até de um treinamento, acho que eu falei isso durante o treinamento também, né? Lá na Inglaterra, eu fiz um treinamento de melhoria contínua e eu me lembro que o cara, no começo do treinamento, ele falou uma seguinte frase, falou assim, não existe erro humano. Vocês concordam ou discordam? Eu lembro que esse foi o começo do treinamento. E eu falei, como assim não existe erro humano, cara? Né? E essa era a provocação dele. E qual que era o ponto? Pessoal, se o processo estiver muito bem feito, é muito difícil o ser humano errar. Então, ninguém erra de sacanagem. É o processo que fez com que ele cometesse esse erro. Então, o nosso foco tem que estar em corrigir processo. Porque se a gente construir um processo muito bom, certamente o operário ali, ou enfim, quem participa dele também vai fazer da maneira correta. Por isso que não pode focar, né, na pessoa e sim no processo. É isso mesmo. E fazer com que a pessoa entenda isso, né? Quando a gente conversa e aponta algo que não é com o CPF dela. Ela é uma pessoa maravilhosa, amada, perfeita para sentar, dar risada. Exato. Mas, né? Então, por isso que é uma coisa cultural, né, Laura? É difícil quebrar essa barreira de você falar um problema, né, da pessoa e ela não levar para o pessoal e realmente falar, realmente, aqui tem uma melhoria que a gente tem que fazer. Né? O meu processo não está tão bom. Então, tem que ter essa humildade, realmente. Mas isso vai muito da liderança também, de colocar isso aos poucos. E a mudança de cultura, como eu falei, né? Não é do dia para a noite. São hábitos que a gente vai criando,
que aí ao longo do tempo vai se solidificando e vai fortalecendo a cultura da empresa mesmo. E eu trago sempre uma provocação nas obras, para que a gente seja inconformado com como está fazendo. Sempre vai ter uma forma melhor para fazer. Com certeza. Eu acredito muito nisso, né? Sim. Então, cara, vamos pensar em alguma coisa. Deu errado, não há problema. Mas experimentamos fazer diferente para ver se a gente vai ter um resultado diferente. Sim, então, exatamente. Eu acho que esse aí é um ponto muito importante também, de fazer experimentações. Eu lembro que a gente estava com uma obra e a gente estava num processo no treinamento com você, onde a gente começou a fazer protótipos. Sim. Putz, daí trazia o cliente aprovava, não gostei disso, faz aquilo diferente. Putz, aquilo a gente voltou a resgatar uma engenharia gostosa, prazerosa, que todo mundo fazia. Sim. Parecia atividade de escola, de faculdade. Trabalho de faculdade. Os protótipos têm muita sinergia com o pensamento Lean, porque ele gera muito aprendizado, ele gera experimento, ele gera muita coisa, realmente tem tudo a ver, tá? Então, quem está assistindo aqui também, o Laro te deu uma dica boa aí. Prototipem. Quem faz muito isso, né? Eu já visitei a fábrica da Tec Verde, eles têm na época, não sei como é que tá agora, que já faz tempo que eu fui, mas tinha um barracão do lado do barracão principal, que era cheio de protótipos. Protótipo de telhado, protótipo de ralo de laje, protótipo de um monte de coisa. Porque eles vão testando para depois levar para a prática, sabe? Por minha, nós estamos avançando no horário aí. Fala, Lauro. Eu só queria trazer esse desafio para o Sérgio aqui, ó. Tem um grande amigo nosso lá da Bahia. Luiz Eduardo Magalhães, mas na verdade já é quase Tocantins ali. E a gente conheceu o Barão ali, um amigão nosso. E aí ele trouxe uma pergunta desafiadora aqui, ó. Boa. Quais são as dificuldades, né, para passar essa filosofia para uma mão de obra não especializada? Boa pergunta. Olha só, tem que investir em treinamento e capacitação. Não tem como escapar também. Né? Esse foi um tema também que eu conversei hoje durante o trabalho. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas, né, falando assim, mas a mão de obra da construção entrega um produto de baixa qualidade. Ela foi treinada, ele é capacitado para fazer. Então, o que eu percebo, né, pessoal, aí falando de processo, como a gente está falando agora há pouco, o trabalho para sair bem feito, o processo tem que rodar bem. Material certo, mão de obra certa, equipamento correto, operário treinado. Pergunto para vocês, eu faço essa pergunta nos treinamentos que eu faço, né? A gente treina os operários que participam dos nossos projetos? Eu conheço quem trabalha. O cara que está trabalhando ali, vamos supor, o cara vem executar um piso. A gente acaba confiando, né, no empreiteiro. Mas a gente sabe, esse cara tem experiência, né? Então, assim, a resposta direta, tá? Para não fugir aqui da provocação, como que eu passo essa filosofia? Treinamento. Criando um programa de treinamento que eu faça, né? O que eu vou de novo resgatar o Paulo Guinato, que é um consultor que eu gosto bastante. Promover o pleno entendimento, pessoal. As pessoas, elas vão fazer aquilo que elas confiam. E elas vão confiar naquilo que elas entendem. Então, se a pessoa não entender o propósito da coisa, ela não vai confiar. Se ela não for confiar, ela não vai fazer. Então, eu deixo essa dica aí, viu, Barão? Para você pensar sobre isso. Sempre explique, faça com que as pessoas entendam o que você quer fazer. Né? Qual que é o propósito da filosofia? Vou implantar uma ferramenta nova? Por que eu vou fazer isso? Né? Não chega lá empurrando goela abaixo. Ninguém gosta. Eu não gosto de ninguém chegar para mim e impor alguma coisa. Então, o ser humano tem que ser respeitado. Chega lá e fala assim, a gente vai fazer dessa forma porque acreditamos que vai ser bom para os dois lados, por causa disso, daquilo. Se ele entender, pode ter certeza que ele vai te dar a mão e vai confiar e vai fazer do seu lado. Então, respeite o ser humano e promova o pleno entendimento. E aí cai aquela outra fala tua, né, Sérgio? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Esse treinamento ele vai ser feito dentro de um tempo, às vezes não é na primeira obra, é na segunda, é na recorrência, na disciplina, é na constância, e tudo isso faz parte, né? E aí, de novo, né, você tocou num ponto. Não tem assim, pessoal, tem gente que até fala, né, o Lean é simples de entender, mas não é fácil de fazer. Por quê? Porque ele demanda da gente consistência, disciplina, rigor. Não adianta fazer um mês bom e outro ruim, tem que estar sempre em cima. Então, é um atleta de alto desempenho dentro ali do seu trabalho, entendeu? Então, a consistência é a chave do jogo. Não adianta ser bom um dia, muito bom, e depois ficar 2 semanas que eu não vejo nada. Então, é melhor fazer todo dia aquele pouquinho que eu tenho que fazer, né? Para eu realmente garantir a consistência na implantação e o resultado, né? O importante é começar, né, Sérgio? Tem que começar.
Tem que começar. Aí vai implantando. Nós estamos hoje aqui trazendo um assunto, uma questão que nós conhecemos o Sérgio em 2016 ou 2017, mais ou menos, aqui na Construtec, Lauro, ou 2018. Isso. Exatamente. Mas então eu acho que foi um pouco antes, de alguma coisa entre 4 e 5 anos aí, talvez, né? Que a gente teve o primeiro contato, que a gente olhou e falou, não, isso aí a gente quer para nós. Como é que é? O Lauro inquieto com a questão. Igual o Kemer falou, o instrutor nosso da mentoria lá, falou do nível, né, que ele era uma liderança mais impositiva e tal. Todos nós já fomos em algum tempo. As coisas mudaram. A gente não é mais aquele profissional de um tempo atrás. Se for aquele profissional de um tempo atrás, não tem lugar no mercado. As coisas estão mais trabalhadas, mais conversadas, é mais no relacionamento, é mais na convicção de uma motivação, de mostrar uma visão para a pessoa, de conquistar não só a mão dela, a gente precisa do coração junto, né? A gente precisa de que o cara fale, eu não estou aqui varrendo um corredor, eu não sou um faxineiro, eu sou alguém que está levando o homem para a Lua, isso se ele estiver fazendo lá no corredor da NASA, né? Exatamente. Então é isso que precisa acontecer, né? Com certeza, ele tem que entender o propósito do que ele está fazendo, estar conectado com a empresa, ver que a empresa realmente respeita, e você tocou num ponto, né? Aprender constantemente, pessoal. O conceito que o pessoal chama hoje, né? A palavra em inglês, o lifelong learning, que é verdade. Lifelong learning. As coisas mudaram. Não dá para a gente, no mundo cheio de mudanças que a gente tem, ficar fazendo sempre do mesmo jeito. Eu tenho que estar aprendendo coisas novas conforme eu vou ajustando o meu processo. Por isso que eu comentei, né? O desafio é ir consolidando as coisas boas, ir ajustando, ir aprendendo coisas novas e sempre estimulando a ser uma organização que aprende, né? Realmente, então a gente falou de muita coisa aí, humildade, liderança servidora, curiosidade, aprendizado, experimentação. Se o cara não for curioso, não quiser aprender, é difícil ele ficar no Lean, porque ele vai ser desafiado sempre, sabe? E aí ele não aguenta o tranco ali, não fica não. Espana, né? Espana. Ele passa aí. Exatamente. Turminha, eu vou falar para vocês uma coisa. A gente tem assunto para comprar uma picanha, botar na churrasqueira e continuar. Pena que não dá para fazer isso aí aqui, assim, né? Exatamente. Mas... O assunto vai longe. O papo é bom e o tema é instigante. E vai lembrando, né? Oi, diga lá, Laura. Se tem alguém que chegou aí, tem alguma pergunta, tem alguma questão que não ficou tão clara e quer comentar, por favor, né? Senão a gente vai dar continuidade aí, essa live vai ficar gravada, né? Manda o aviãozinho, convida, chama as pessoas para se conectarem. O Barão, tá lá em Luiz Eduardo Magalhães, a gente sabe o que vocês passam aí, nós também vemos oportunidades aí, em algum momento a gente vai poder contribuir com a construção civil aí na região. Enquanto isso, nós vamos falar, quando a gente fala de coisa imobiliária, chama o Barão. Agora nós vamos falar, chama o Sérgio aí e vai embora. A cidade aí cresce muito, né? Luiz Eduardo Magalhães, interior da Bahia, já ouvi falar muito de lá, que é uma cidade que cresce em ritmo exponencial, né? Exatamente. É fantástico lá. Exatamente. Sérgio, antes que o Insta corte a nossa conexão aqui, né? Em nome da RCE, aí, em nome de todos os colaboradores, em nome dos nossos clientes que estão, né, podendo aproveitar isso aí tudo também, a gente quer te agradecer pela tua contribuição aí no nosso processo, a paciência, e entender que o nosso desafio né, também o teu desafio. Isso foi muito gostoso quando a gente sentiu que você não veio como alguém teórico e soltou as coisas ali, e de repente, quando o negócio apertou, você correu. Não, você ficou ali, você permanece, você ajuda. Isso aí está fazendo a diferença para nós. Muito obrigado, Nelson. Que isso, é um prazer, cara. E não larguei o osso ainda não, hein? Nós temos mentoria pela frente ainda. Neto, Marina aí que estão nos ouvindo aí, ó. Eu vou ainda para cima aí, a gente quer realmente, claro, é muito importante para mim, pessoal, sem brincadeira agora. O sucesso das construtoras, dos clientes, é o sucesso, todo mundo está no mesmo barco, né? Eu até brinco nas consultorias, falo assim, a coisa está dando certo quando vocês me mandam embora, que significa que a coisa está andando por si só, está acontecendo. Então, conte comigo aí sempre, tá? Eu tô sempre de olho aqui em aprender mais. Apesar de estar trabalhando há 20 anos nesse assunto, todo dia tem aprendizado. Hoje mesmo foi um dia super bacana de aprendizado aqui
Estou em Londrina hoje, aqui numa consultoria. Então, assim, é ter a cabeça aberta para aprender sempre, colaborar com gente que está interessada. E sempre falo, né, pessoal? Eu tenho escolhido também com quem eu quero estar junto, porque não adianta também estar fazendo coisa com quem também não está afim, sabe? Eu até falei com a Paula, né? Eu gosto muito da Paula também. Eu lembro que a gente fez uma live junto. Eu falei, Paula, tem gente que fala, né, que os opostos se atraem. Eu não concordo. Eu acho que os dispostos se atraem, né? Então, acho que a gente está todo mundo aqui muito disposto a levar isso para frente e melhorar a nossa construção que precisa tanto. Show. Conte comigo aí. Maravilha. Bacana, Obrigado, Sérgio. convite também, prazer. Conte comigo. Nós agradecemos demais aí pelo teu tempo. Sei que a tua vida aí é corrida demais, homem. E obrigado aí por essas... Com certeza, essa 1 hora e pouquinho aí que a gente ficou conversando fez a diferença para as pessoas que passaram aqui. E é um prazer, pode contar conosco, a RCE, aí o dia que se precisar de nós. É um amigo aí querido que a gente está aí para se ajudar. Tá bom? Para quem está nos assistindo aqui, muito obrigado por estar conosco, conectado, por se interessar pelo assunto, por acompanhar semanalmente aí. Espero que de alguma forma a gente possa estar agregando. A gente está abrindo a caixa preta da RCE. Isso aqui que nós comentamos é uma verdade na empresa, né? A gente falou que vai dizer sobre gestão, sobre o mercado da construção, marketing, comercial, formação de custo. E tem um mundo ainda, gestão tributária, jurídica, a gente está permeando por algum ambiente técnico aqui, né? Tem planejamento, suprimento, gestão de pessoas, já falamos um pouco aqui sobre gestão de pessoas, né? Informações preciosas, metodologia realmente aplicada com resultados comprovados, documentação, aprovação de obras, certificação, governança. Um dia eu e o Lauro vamos falar como que a gente resolve aqui as questões da nossa sociedade, tudo, como que equilibra duas cabeças que, né, em alguns momentos pensam diferente, em muitos momentos pensam similar. O diferente é a provocação. Essa vai ser boa, essa vai ser legal. Né? E tecnologia, inovação. Então, pessoal, muito obrigado por você que ficou até aqui. Chama o pessoal, chama teus amigos, chama a turma para a semana que vem. A gente concorre com a Voz do Brasil aqui e vamos em frente. Boa, valeu, beleza? Obrigado, viu? Obrigado, Nailson, obrigado, Lauro. Viu? Show. 10. Obrigado. Sérgio, Laurão, obrigado. sucesso aí. Sérgio, obrigado. Magro, forte abraço para todos. Galera. Bom descanso. Mais, Fiquem com abraço, Deus. parabéns pelo 10. trabalho. Show. Valeu, até mais. Obrigado. Tchau, tchau.